Uma coisa que o Silvio falava pra mim, que foi da experiência de vida dele. Ele falava, cara, pra você ser um bom comunicador, e ele fez isso com o Gugu, ele fez isso com o Celso, não adianta só você chegar na frente da câmera e falar. Isso Sim, você treina qualquer um pra fazer. Um bom comunicador, ele tem que saber tudo que tá em volta e o que funciona. O Silvio se dirigia, ele tinha os diretores, mas ele se dirigia. sim. O Celso, ele tem o diretor dele, mas ele se dirige. Aliás, ser diretor do Silvio Santos foi a coisa mais fácil que qualquer um fazia, porque era só conduzir, Exato, porque né? ele se Ele era o dirigia. diretor dele mesmo. E ele moldou Augusto Liberato, Celso Portiolli e a mim, né, com essa escola. Só que o Silvio não veio, não me trouxe o ensinamento, e eu acredito que ele imaginou que eu tivesse inteligência o suficiente, que eu fosse esperta o suficiente para entender que também existe uma parte política por trás das câmeras. E foi essa parte política que eu não soube fazer. Que muita gente não sabe fazer com muita idade, Até Lu. hoje. Tem gente que envelhece sem saber, porque é uma maldade. Essa parte política tem que ter uma malandragem, uma maldade que às vezes a pessoa vive a vida toda e não adquire. Exato. E antes de você, hater, vier fazer algum comentário maldoso a meu respeito, que eu devia saber, ou que eu tô tentando aparecer, ou que qualquer coisa, cara, isso aqui é um papo com um amigo, a gente tá falando de televisão, e isso não é uma coisa exclusiva de apresentador de TV. Isso é uma coisa que acontece com os produtores, com os diretores, é o meio. Aí você também, hater, que eu já sei os comentários que acabam saindo, mas a empresa é assim mesmo, e lá lá lá. Gente, é diferente você estar numa empresa que não mexe com uma coisa chamada ego. Porque o meio artístico é isso, é um meio de ilusão onde a gente trabalha muito ego. A gente conhece produtores que, pelo fato de trabalhar com tal apresentador, não sei o quê, o cara se sente o dono da emissora. Sim, sim. Né? Como a gente conhece também muitos artistas, cantores, que os artistas são maravilhosos, mas a assessora sente que é dona do artista, ou o produtor, ou o empresário, e aí às vezes o artista fica com uma fama de Muito metido. artista acaba se tornando metido, nojento, arrogante, por culpa do assessor, por culpa do É, empresário, por culpa de toda a estrutura que ele exato. recebe. Porque é um mundo de sonhos. É um mundo de É. sonhos. Então, assim, vamos trazer para a tua realidade, você que está assistindo. Tenho certeza, na fase de escola, seja agora ou quando foi lá atrás, que você estava na escola, não tinha o pessoal que era popular? O que acontecia com o pessoal que era popular? Não era o pessoal que mandava e desmandava na sala, no colégio, não sei o quê? Não tinha sempre aquelas coisas de um mancomunando com o outro por conta da quer roubar o namorado da amiga, ou quer roubar a namorada do amigo, ou o cara. Gente, isso é o micro. Porque ego, que você quer ser o popular da escola, você quer ser o cara que é o queridinho do professor, você quer ser o cara que você quer ser o queridinho na sala. Agora coloca isso pro meio artístico. Infelizmente tem muita gente assim, né? Até Aqui, hoje. gente, o papo é reto. Quanto mais você faz maldade, mais volta pra você essa maldade. Fato. Se você tiver inveja, vai voltar pra você. Se você tiver maldade, vai voltar pra você. Agora tenta ajudar alguém. Eu tô tendo o apelido de irmã Dulce, porque eu quero ajudar os outros. Não, Pô, que você pecado tem eu um tô coração. cometendo? Você tem um coração que não cabe em você. Porque a gente vive num mundo hoje em dia que é todo mundo tentando tirar proveito. Isso enche o saco. Sabe? Às vezes você vai querer ajudar. É a história de que você dá a mão, a pessoa quer o braço inteiro. Às vezes você vai querer ajudar uma pessoa. E a gente tá tão acostumada que é um tentando tirar proveito do outro, que a pessoa já olha e fala assim, tá, mas você vai ganhar o quê com isso? Cara, eu não vou É. ganhar porcaria nenhuma, eu só tô querendo ser legal, porque essa é a minha índole, né? E não adianta. E isso eu experienciei. Todas as pessoas que estavam envolvidas, no que eu entendo que foi uma maldade comigo, sim. E se você que tá aí do outro lado consegue ter um pouco de empatia, pode concordar. E se for hater também, pode comentar aqui, porque a gente engaja mais ainda esse vídeo. De alguma maneira, teve algum problema. Ah, mas Lu, você é arrogante, é porque fez com você? Não, é porque fez comigo e fez mais com um monte de gente. E a vida, ela vai trazer de volta. E isso me ensinou o quê? Ande pelo caminho correto. Ah, mas então você é uma descoberta do Silvio Santos que não deu certo. Quem disse que não deu certo? Eu Como dei não deu? muito certo. Deu certo. Foram 5 anos que eu fiquei no SBT, tive audiência, tive patrocínio. Até hoje eu tenho respeito de vários diretores, produtores, só tô aqui com o Fabiano.
Então, assim, se eu fosse uma pessoa tão ruim ou qualquer coisa do tipo, não teria não estaria aqui com o Fabiano, né? E depois disso, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu fui produzir teatro, eu fui atuar como atriz, eu fui... quando inicia a TV na internet, precursora, 2002, 2003, começa. Eu já estava envolvida fazendo TV na internet. Então, assim, eu tenho uma carreira fora do grande público, muito bem sucedida. E aí, no meio de tudo isso, não satisfeita, eu resolvo que eu quero ser advogada. Mas é por quê? Por causa disso. A gente fica tão Indignado. cansado. Que você olha e você fala, cara, não quero mais fazer parte disso. É um tentando puxar o tapete do outro, um tentando... Mas o mal é assim, o mal, ele nunca vence, mas ele incomoda, ele judia, ele maltrata, ele atrapalha. O mal, ele é assim. É. Agora, eu vou te falar uma coisa, Lu. O Silvio Santos, ele acreditava tanto em você eu sei porque, assim, eu produzi o programa da Carla Perez e na estreia ele estava no Switcher, igual ele estava na sua. Então, quando o Silvio Santos acreditava muito e ele queria muito essa pessoa, ele acompanhava, ele fazia o que ele fez com você. Tipo, quando com a Carla Perez foi a mesma coisa. Ele falava no ponto da Carla Perez na estreia. A gente bateu muita audiência no domingo. A gente vinha antes do Gugu. Primeiro foi o Fantasia. Não, foi o Fantasia. Depois Fantasia. o Canta e Dança. Depois o Canta Canta Minha Gente, depois o Canta e Dança Minha Gente. O Silvio mudava tudo. O Canta Canta, não lembro, eu lembro do Canta e Dança. Teve o Canta Canta, teve a música do Martinho da Vila, depois não era mais a música do Martinho da Vila. Silvio Santos, olha, Silvio Santos é um gênio, foi um gênio, vai ser sempre um gênio. Mas ele era do jeito dele. Era um barato. Um dia eu vou ter uma emissora e vou fazer assim. Nossa, cara, eu lembro uma vez que assim, o Silvio ele circulava nos corredores do SBT. E eu não sei o que eu tava zanzando. Acho que foi um dia que eu fui gravar o programa Livre com a Babi. Eu tava com vestido rosa. E aí eu tava zanzando alguma coisa por lá, eu tava de pantufa. Aí tava vindo ele, naquele corredor dos estúdios e tal. Aí ele me viu, e cara, vinha o Silvio, aí vinha um monte de segurança em volta. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, gente, não sei o que eles pensam, porque o Silvio ele parava pra conversar com todo mundo, tipo, né? O problema não era o Silvio, o problema eram as pessoas que iam encher o saco do Silvio. Exato, né? Mas assim, mesmo assim, ele conversava, ele dava atenção e tal. Aí ele me viu, me chamou, aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá de pantufa, o que você tá fazendo com isso aí no pé? Né? Eu falei, eu Silvio, não é bonito minha pantufa, não sei o que, eu vou gravar, eu tava com dor no pé e tal. Ele falou assim, então tá, vem cá que eu quero conversar com você. E ele tava gravando um piloto de algum programa. Aí a gente foi pelo corredor e aquele trajeto de 5 minutos, ele foi batendo ponto a ponto do último programa Fantasia que ele tinha assistido e das coisas que eu poderia melhorar e das coisas que eu tinha feito direito. Que olhar, né, que ele sempre E eu teve. eu fiquei olhando aquilo, falei assim, cara, e eu só pensava, ele assiste. E, aí que dá um frio na barriga, né? Porque, assim, é uma coisa você saber, não, o seu chefe fica de olho, a emissora dele, ele vai saber tudo que tá acontecendo. Outra coisa, você tá num programa ao vivo só pensando, putz, o Silvio tá assistindo isso aqui agora, ele tá olhando. Passava pela sua cabeça isso, Lu? Eu tentava não pensar, Você nunca pensou isso ao vivo? Eu tentava não pensar. Porque senão é muita responsabilidade. Mas esse dia que ele veio batendo ponto a ponto, eu falei, meu Deus, a história da decupagem, né? Eu falei, filha da mãe. Porque o normal era o quê? O normal era, a ordem que tinha era, eu apresentava o programa, o diretor me dava a fita do programa, eu levava pra casa, assistia o programa, depois eu encontrava com o Silvio no Jaça e a gente ia conversar a respeito do programa. Que legal isso. Então era dessa forma. E esse dia foi muito engraçado, que a gente se encontrou no... E de novo, realmente, eu ia tomar pito, eu não tinha postura de apresentadora, tava eu de pantufa. Lu, você falou da Babi, né? A Babi, você sabe como foi a história que a Babi foi pro Silvio Santos? Eu sei a história. Você sabe? Então, eu sei de algumas histórias. Eu sei de uma conta... história de quando ele resolveu contratar a Babi. O Silvio Santos estava dormindo, acordou de madrugada. Essa é a história que eu fiquei sabendo na época. Silvio Santos acordou de madrugada e foi beber um copo d'água na cozinha. Ele passou pela sala, as meninas eram jovenzinhas e assistiam a MTV e deixaram a televisão ligada. E ele se impressionou com ela falando de sexo. E ficou olhando aquilo, ligou para o Orlando Macrini. Macrini dormindo. Silvio, o que aconteceu? Não, coloca no canal 32, que é a MTV. E tá vendo essa moça? Eu quero que você contrate essa moça amanhã no SBT. Tá bom, Silvio, tudo bem, tá, tchau, boa noite, dormiu. Uma semana depois, as coisas passaram, o Macrini falou, o Silvio tá doido, de madrugada me ligar para isso.
Era o que os diretores faziam. Não, você vai mudar de ideia. Vai mudar de ideia. Uma semana depois, ele falou com o Macrini. Macrini, cadê a moça que eu te pedi? Não, Silvio, mas era verdade? Ele falou, se você ligar agora, ela já tivesse sido contratada para algum lugar, você vai para a rua. Ou ela está aqui, contratada, ou você está fora. E assim, ele contratou assim. Ele ficou encantado com ela de ver, pelo menos essa história que eu sei. Né? Eu sei essa história e eu sei uma outra que foram... eu não lembro qual filha do Silvio, que também tem essa parte, que estava assistindo não sei o quê, mas é a filha do Silvio que chama a atenção dele. Ai, pai, você viu aqui essa apresentadora, não sei o quê, tal, que legal, tal. E que chama a atenção dele para a Babi. Mas a Babi, ela foi um grande acerto na época, né? Ela estava na MTV, ela vinha de uma carreira de modelo, a Babi é minha amiga, também a gente mantém contato. E ela vinha de uma carreira de modelo, estava se descobrindo apresentadora na MTV, sucesso total na época. E ela chega no SBT, diferente de mim, do Celso, do Gugu, que a gente começa pequenininho e vai crescendo dentro da emissora. A Babi, ela chega ali com status de estrela, né? Sim, sim. O Silvio leva ela pra lá com status de estrela. Aí ele coloca ela tira os 5 apresentadores, Sim. coloca ela pra apresentar o programa livre e com status de por estrela. isso que vocês foram pro Fantasia? Então, na verdade, o Silvio ele queria pegar um dos 5 pra ficar com o programa livre. Sei. E aí, segundo bastidores, né, Rádio Peão, começou meio que uma disputa. Tinha quem queria ficar com o programa e tinha quem não queria ficar com o programa. Mas aí, como começa muito essa história de disse-me-disse, de não sei o quê, o Silvio ficou meio... Falou, vocês estão me incomodando. E tudo chegava no Silvio. Tudo. Tudo chegava no Silvio. Ele sabia de tudo. É incrível tudo. isso, Ele né? acompanhava tudo de perto. Tudo. Sempre teve o dedo briga dele... de ego, briga de ego sempre teve. E o Silvio se divertia com algumas coisas. Ele adorava. Porque é aquela coisa... Hoje eu consigo entender. Na época... Mas hoje é o jogo. É o jogo. Você ser o profissional de televisão, tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, não tem só a ver com o seu talento. Tem a ver... Você sabe jogar o jogo? Game of Thrones? Uma boa referência pra vocês. Game of Thrones. Hoje eu gravei um vídeo de manhã, sempre tem um vídeo motivacional. Eu sempre procuro fazer algum vídeo motivacional, porque eu sei que tem tanto jovem que às vezes não sabe como sair de alguns problemas, tem tanta depressão, ansiedade, alguma coisa, às vezes espera ser valorizado. E eu gravei um vídeo falando assim, poxa, não queira essa valorização da sua família, dos seus amigos, os mais próximos são os que menos vão te valorizar, os que menos vão querer Não é que não queiram o seu bem, mas eles não querem você melhor que eles. Porque se você ficar melhor que eles, talvez parece que isso apaga o brilho deles. Eu não sei como a pessoa se sente, porque eu não sou desse tipo de pessoa. Eu sou do tipo de pessoa que corro atrás do meu, procuro não atrapalhar ninguém e seguir em frente. Então, assim, infelizmente, no meio artístico tem muita maldade. Porque é a amostragem do que é a sociedade, né? Por isso que eu dei o exemplo da época de escola. Eu acho que a época mais infernal de ego que tem, até hoje, seja em qualquer país do mundo, é a época de colegial em escola. Porque vai ter aquele que é a menina que é a mais cobiçada, o menino que é o não sei o quê, e essa briga de ego, e um tentando... Mas isso é inerente do ser humano. A gente quer se sentir especial. Todos nós queremos. Sim. Só que existem pessoas que elas conseguem entender que o céu é gigante demais e vai caber todas as estrelas lá brilhando. E existem pessoas que, talvez por uma falha de caráter ou porque tem uma baixa autoestima, ela acha que ela só pode brilhar se ela apagar a luz do amiguinho. Mas, Lu, o problema está acontecendo porque muita gente está com falha de caráter hoje em dia. Quanta gente está mau caráter. Parece que as novas gerações estão ficando... Não estou generalizando, tem muita gente boa, tem muita gente bem criada, mas, parece que é moda ser do job, ou ser bandido, ou fazer o mal para os outros. Isso parece que é moda. É que uma coisa que eu sinto é que a gente tem aí essa última geração, esses últimos 20 anos, é uma geração que ela ficou muito perdida. Eu e você, a gente ainda era de uma geração que o pai trabalhava, obrigatoriamente o pai trabalhava, e aí a mãe, quando ela engravidava, ela acabava ficando em casa cuidando dessa criança. Depois pode ser que ela voltasse a trabalhar ou não, mas na grande maioria
Pelo menos na minha realidade, no interior de São Paulo. Sim. A mãe deixava o trabalho para ficar em casa cuidando do filho até uma Sim. certa idade. Então, com isso, você já tem pai e mãe ali numa formação. Eu vi uma publicação esses dias falando que hoje a nota de R$100, que valia R$100 quando ela foi lançada há 30 anos atrás, hoje ela vale R$11,75. Nossa. Essa é a desvalorização do nosso dinheiro. Então, o que acontece? Você tem uma geração em que ela sozinha ela não consegue ganhar dinheiro para ela sustentar a casa dela. Porque tá tudo muito caro. Então, ela depende de ter um parceiro ou uma parceira que ganhe dinheiro também. Mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão da sociedade para a procriação. Só que a hora que você coloca esse filho no mundo, quem vai cuidar desse filho? Aí vem galinha pintadinha, e etc., que você bota aqui na telinha do telefone, não me enche o saco. Por quê? Porque a mãe tá sobrecarregada, porque o pai tá sobrecarregado, porque tá todo mundo sobrecarregado. E aí, como que é a formação dessa criança? Então, na nossa época, as meninas queriam ser a Xuxa, os meninos queriam ser o Pelé, né? Ou queriam ser o cantor Roberto Carlos, ou queria ser a cantora Vanderleia. Sempre teve isso de querer ser atleta ou artista. Sim. Mas tinha uma cultura muito grande no sentido de, para ser músico, você tem que saber fazer música, você tem que saber cantar, porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Então a gente pega essa molecadinha hoje, ela quer ser o quê? YouTuber. Ah, legal. Eu também quero ser YouTuber. Mas não é fácil ser YouTuber. Não é fácil. Entendeu? E aí a gente começa a alimentar. A China é de onde vem o TikTok. O TikTok não é acessado na China popularmente como é aqui no Brasil. Porque lá na China eles controlam o conteúdo. Porque eles querem o quê? Eles querem uma formação de mão de obra, de pessoas ali dentro, para eles se tornarem a maior potência. Então não vai ter conteúdo que vai emburrecer as crianças deles. Fase de dorama. Todo mundo ama dorama. Vocês estão vendo eu fazendo coraçãozinho o tempo inteiro. Eu também sou dorameira. Adoro dorama. Mas se você observar os doramas, a gente olha o quê? A Coreia do Sul. A competição deles é em cima do quê? De inteligência. Lógico, tem um lado muito tóxico, que é a questão da estética, que lá eles têm um padrão de beleza muito pesado, eles têm um nível de suicídio muito alto também por conta disso. Mas eles criaram um país tão evoluído e tão desenvolvido na sociedade que não tem espaço para a pessoa ser mediana. Então, ali a busca é a inteligência. Você vai olhar o artista dele canta, dança, sapateia, atua. Por isso que os idols coreanos, eles fazem tanto sucesso no mundo inteiro. Porque os caras são artistas multifacetados. Que era o tipo de artista que o Silvio acreditava. Porque o Silvio também vem do rádio. Então, o Silvio era o cara que ele não podia ter a voz do Roberto Carlos, mas se ele precisasse cantar as musiquinhas, os jingles dele, ele cantava. Ele vem do rádio, ele sabia fazer a comunicação de palco, ele era um vendedor. Então, era um artista multifacetado. Por isso que ele sai de camelô e constrói o império, que é o Grupo Silvio Santos. Conhecimento. Hoje, a gente não tem esse incentivo. A gente tem incentivo do quê? O que vai dar visualização? Coisa polêmica. Ou é pessoa se dando mal, ou é chifre, ou é alguma coisa de nudez, ou relacionado a alguma coisa sexual. Tudo negativo, né? Sempre negativo parece que atrai mais os olhares, o interesse. E é isso que a gente vem alimentando esses últimos 20 anos. Então eu vejo uma geração que está muito perdida. Eu vejo hoje essa juventude de 20 anos, 20 e poucos anos. Daqui 15 anos, eles vão estar passando por uma crise gigantesca, como a minha geração está passando. Porque a minha geração é a geração millennium, em que a gente já estava vindo de uma fase, saindo de pouca tecnologia, aí é uma fase que já estava vindo com TV colorida, videocassete, Blu-ray, sei lá o quê, tal. Então, era a geração em que o futuro ia ser maravilhoso, em que tudo se prometia. A minha geração hoje ganha, isso por pesquisa aí de dados de governo, tá? Que, em institutos que eu andei vendo isso tem uns 15 dias. A minha geração hoje, ela ganha 20% a menos do que a geração dos meus pais na época deles. Nossa! A gente ficou só na promessa. Então, hoje nós somos pessoas de 40 anos
que pega a transição do analógico para o digital, que é obrigado a acompanhar essa rapidez de evolução que tem de tecnologia e tudo, mas ao mesmo tempo, com 40 anos, a gente é velho para estar no emprego. Verdade. Porque vem essa molecada aí que já nasceu com a tecnologia na mão, não tem para onde ir. E hoje em dia a gente não vê mais que nem, por exemplo, o meu pai, ele se aposentou na mesma empresa. Então ele começou a trabalhar e foi até o final da carreira dele. Lu, o grande problema, você me fez me recordar ontem no almoço com 2 jovens, eu estava conversando com eles e eu falei exatamente isso. Eu falei, eu vou te pedir uma coisa. Fala comentando de empresa, tal, de um cara mais velho, outro. Eu falei, eu vou te pedir uma coisa. Quando você receber um cara mais velho na empresa ou uma mulher mais velha, não trate como os jovens geralmente tratam. Porque fica assim, ó, um olha para o outro, aí conversa por olhar, aí dá risada. Ou senão não tem paciência de ouvir. O cara já teve uma vivência. Ali o cara veio de outro lugar. É muito difícil para quando a gente entra numa empresa novato. É muito difícil para qualquer novato em qualquer ambiente. Sim. Mas quando você vem de uma empresa, já vem com uma experiência. Então, assim, os jovens hoje eles não querem saber o que esse cara fez, da onde veio, não querem saber Mas de eles história. não são educados para isso. Não são educados. Porque Isso é eles não ridículo. são educados para respeitar o pai e mãe dentro de casa. É. O problema já vem de dentro de casa, né? Porque o pai e a mãe, ele tá buscando o pão nosso de cada dia, tá buscando pagar o aluguel, ele tá terceirizando a educação desse filho pro Estado. E o Estado, e vocês gostem ou não do que eu vou falar agora, o Estado não quer cabeça pensante. E o Estado, quando eu coloco, é o Estado como um todo, tá? Não é direita, isso daí não é exclusividade de direita, esquerda, centro. É o ser humano, os políticos, todo mundo. O Estado como um todo. Ele não tem interesse em ter um povo cabeça pensante. Porque a hora que ele tem um povo cabeça pensante e que começa a olhar e fala assim, mas teve tal coisa aqui, ninguém noticiou, mas teve tal coisa lá, não sei o que tá noticiando, isso aqui tá estranho, e vai raciocinando e vai observando, não elege, troca. Quando você tem, e eu vi inclusive uma psiquiatra comentando que o QI médio do brasileiro caiu absurdo. O QI médio do brasileiro caiu para 80 pontos. Meu Deus. O mínimo seria 100. Mas por quê? A gente não quer. A gente não. Aliás, o Estado, o governo, ele não quer cabeça pensante. Porque é mais fácil de você manipular. Claro. Então, o que eu aposto muito? Ao mesmo tempo que para essa juventude hoje está muito difícil, porque é muito difícil para essas famílias. Eu venho de uma família que não tinha condições financeiras. Eu sei o que é se você não plantar um pé de alface no seu quintal, o seu filho não tem uma salada. Então, tá vendendo almoço para pagar janta e criar esse filho, e depende do Estado, e tá configurando. Mas se você observar os ciclos da humanidade durante a história, você vai observar. É essa geração de agora que vai mudar tudo daqui a 20 anos. Porque eles vão se prejudicar tanto, e é aquela coisa, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E são eles que vão falar, parou aqui. Lu, eu queria te pedir para que você falasse para os nossos seguidores o que o jovem deve fazer para não cometer erros como vem cometendo? Para ter um futuro melhor, para criar os filhos de uma maneira bacana, para que sejam pessoas melhores. Olha, eu vou passar para vocês a maneira como os meus pais me ensinaram, e eu acho que deu certo, porque eu saí de uma cidade de interior e hoje eu moro em São Paulo e tenho uma vida classe média boa. Ninguém te deve nada. Enfia isso na sua cabeça. Ninguém te deve nada. Seus pais não te devem nada, seus amigos não te devem nada, o governo não te deve nada. Você deve a você mesmo. E se você começar a entender dessa forma, e que só você que deve a você mesmo, você vai aprender a se amar, você vai aprender a se valorizar e você vai olhar e falar assim, se ninguém me deve nada, como eu faço para construir o meu amanhã? Porque depende de mim. Ninguém tem que me dar nada, ninguém tem que ter paciência, ninguém tem que me estender a mão, ninguém tem que ter dó, sou eu lá, eu por mim mesmo.
E eu acredito que se eles conseguirem entender e começar a fazer isso, é o pulo do gato. Porque a gente vai ver a história de Silvio Santos, que era camelô, a gente vai pegar o dono das Casas Bahia, que também que vem de uma condição pobre, a gente vai pegar a Silvia de Naino, que vem de uma condição pobre, a gente vai pegar vários empresários que vêm de uma condição pobre. Por que que eles se tornaram os empresários de sucesso que eles são hoje? Porque eles não ficaram esperando ninguém fazer nada por eles. Eles foram lá, cataram o leão pela juba e falou, se eu não resolver isso aqui, ninguém resolve. É isso aí, falou tudo, Lu. Falou E é tudo. isso. Você que está em depressão, você que tem ansiedade, você que não acredita em você, pare, escute essas palavras da Lu e acredite em você. A sua mente é que comanda tudo. Se você acreditar que você pode, você vai chegar onde você quiser. Basta você acreditar em você. Tenha fé em Deus e tenha fé em você. Acredite em você e corre atrás. Não adianta acreditar e ficar esperando. Corra atrás. Essa é a nossa dica para os jovens que têm tanta dificuldade, às vezes, de se acertar na vida. Eu vou falar como uma pessoa que teve depressão, que faz tratamento para ansiedade. Tá difícil, é difícil, não é fácil, o mundo é feio, tá tudo horroroso. Tudo bem você sentir isso. Tudo bem. Viva a sua dor, viva a sua emoção, viva o seu luto, viva a sua insegurança, viva o seu desacreditar das pessoas e do mundo. Não tem problema. Só não terceiriza a responsabilidade. E lute. Porque foi assim que eu consegui lidar que eu saí da depressão, que eu consegui lidar com questão de ansiedade e tal. Foi isso, foi realmente fortalecendo e olhar e falar assim, cara, dane-se o que tá todo mundo pensando. É difícil, tudo bem, eu vou ficar triste, não vou ficar triste, mas é minha responsabilidade. E aí é isso que você falou. Cara, a gente programa a nossa mente. E o mais legal, tente fazer alguma coisa boa pro próximo. Você ajudando o próximo, você está se ajudando. E tanta gente precisa, às vezes, de uma coisa simples, que é uma palavra. Exatamente. Porque ajudar o próximo não é dar dinheiro não, viu, gente? É dar atenção. É isso aí. Lu, meu amor, que bacana. Que muito delícia, obrigado. Que delícia. Muito Obrigada, legal. Viu? Obrigado você. É isso aí, gente. Esses são os episódios do Fala Belo. Cada semana a gente vem com um convidado, um mais especial que o outro. Fala Belo!